Olá pessoal, meu nome é Nayara Almeida, sou instrutora do Instituto Terra Solidária da Tríade Estética do curso de Design de Sobrancelha. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a designer e o designer, né? Então, existe a profissão designer, como a gente já comentou um pouquinho, é aquela profissional que é capacitada para fazer o design de sobrancelha, que atende a cliente, que faz o seu aperfeiçoamento, que inclusive repassa o seu conhecimento para outras pessoas que também querem ingressar nessa carreira. E existe o design, a técnica, né? Que é desde um procedimento que você faz em alguém, que é aquilo que devolve a autoestima de uma mulher, ou simplesmente uma manutenção de alguém que já realiza esse tipo de procedimento, e até mesmo o dom que você tem nas mãos de realçar o olhar de alguém, de fazer com que ela se sinta mais jovem, de que ela realmente pareça mais jovem, mais bonita, mais elegante, que tenha esse olhar marcante para se apresentar perante o mundo. Então, você, designer, é a responsável, e o design é o meio pelo qual você vai proporcionar o melhor que você tem para oferecer para sua cliente, para aquela pessoa que confia em você, que confia também no seu trabalho, que sabe do seu potencial e que quer adquirir um resultado diante da profissional que você se tornou. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso, um pouquinho do atendimento em si, do design que aborda o pinçamento do pelo, a remoção do pelo através da pinça. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês como a técnica ela é feita no dia a dia e até mesmo as possibilidades que você pode ter de se adequar e de colocar o seu toque dentro desse procedimento, que por muitas vezes é padronizado. Nós iniciamos um passo a passo da sobrancelha, é higienização, preparação, marcação, medição, execução e finalização. Não precisa que a gente deixe de seguir esse padrão, mas você pode colocar toques seus, toques únicos dentro desses segmentos que façam com que você se diferencie, tanto para a sua cliente, em forma de fidelizá-la, em forma de proporcionar o melhor resultado para ela, às vezes com algo que é tão pequeno, que ao mesmo tempo pode ser pequeno e importante. Tanto que te diferencie também dos seus concorrentes, daquelas outras profissionais que atuam na sua região, que não fazem, né, e não tratam a sua cliente da forma que você pode tratar. Então a gente vai ver agora uma abordagem, um procedimento para que você possa adquirir mais conhecimento e se adequar. Aqui a gente pode ver, né, uma sobrancelha que ela tá bem cheinha, né, com bastante pelo, com bastante excesso de pelo, inclusive. A gente já começa higienizando, passando algodão, passando sabonete, para conseguir deixar ela limpinha, pronta para o design. A gente já começa também com a marcação, tá? A marcação do ponto central com a linha e também do ponto inicial de ambos os lados. E aí a gente já parte para o ponto final, a gente já viu com detalhes essas marcações, tanto de um lado quanto do outro também. E aí com o paquímetro, né, a gente vem para conseguir certificar a medida de cada sobrancelha. É como eu falei para vocês, gente, a técnica de medição, ela não precisa utilizar apenas um método. Aqui, por exemplo, a gente está utilizando a linha associada ao paquímetro, né, e utilizando a canetinha em gel para demarcar determinadas áreas, como por exemplo o ponto alto. E aí depois de a gente determinar o ponto alto, a gente volta com a linha para conseguir fazer essa forma mais simétrica e diante disso se basear na hora do design. Então a gente vem também na base da sobrancelha para determinar a largura. Tem o ponto inicial inferior e o ponto final superior. Então, nesse momento, a gente vai ligando as linhas, ligando os pontos, a fim de fazer um desenho um pouco mais harmônico, mais centralizado, ó, de forma que a gente consegue obter o desenho ideal para esse tipo de pessoa. E, com certeza, com aquele objetivo de deixar as duas mais parecidas, mais simétricas possíveis. Então, com todas as marcações, a gente vai realizando para ter todo esse desenho determinado de forma prévia, antes de iniciar o design.
A gente vem lembrando de marcar a linha com o lapisinho dermatográfico, para que quando a gente deslizar sobre a pele, ele consiga fazer todo esse desenho e consiga deixar marcado. Depois disso a gente consegue pentear as sobrancelhas, até mesmo para ver, ó, tem pelos volumosos. A gente consegue aparar antes mesmo do design, penteando no sentido do pelo. Com a tesoura de ponta fina, a gente consegue aparar esses pelos de forma mais acentuada, até mesmo para que consiga ficar melhor na hora da remoção dos pelos. A gente vai observando, vendo se precisa de mais algum reparo. Pro outro lado da sobrancelha, a gente vem e apara tudo. Tudo aquilo que está em excesso do desenho da sobrancelha, a gente consegue vir e remover. E aí é nesse momento que a gente consegue diminuir a questão desse volume dessa sobrancelha, né? Principalmente do comprimento, que por muitas vezes atrapalha no próprio design, por isso que está sendo retirado antes de começar. A gente pode pentear para baixo também, para conseguir aparar, principalmente quando esse pelo é muito longo, porque ele acaba cobrindo outros pelos que estão ao redor da sobrancelha que precisam ser removidos. Então a gente já começa, ó, pela cauda. Você consegue observar aqui que a cauda ela tem um pouquinho de falha. Então ela tem o desenho, mas o pelo presente não preenche todo esse desenho. Então a gente vai removendo pelo por pelo, o mais próximo do desenho possível, para que a gente consiga determinar o formato dessa sobrancelha. Existem alguns que a gente vai com mais cuidado, que são mais próximos da sobrancelha, esticando a pele, tanto para ser mais fácil desse pelo sair da pele, quanto para a gente conseguir observar o limite que a gente tem de remoção. Então é um tipo de sobrancelha que é só uma questão de manutenção, tá? Só um acabamento. A gente já parte para a parte inferior da outra sobrancelha. E aí, desse jeito, a gente segue, tirando todo o excesso de pelo que está fora do desenho determinado. É primordial que a gente estique a pele, até mesmo para a gente ver melhor se os pelos foram devidamente removidos. Aqui a gente utiliza também a linha, ó, principalmente para remover os pelos mais finos que ficam ao redor da sobrancelha. Uma dica, gente, é justamente essa. Quando vocês pegarem uma sobrancelha que tem um volume muito grande de pelos, tem um pelo extremamente comprido, o ideal é que a gente remova, né, que a gente faça o corte, o aparo desses pelos antes de iniciar o design, porque aí dá uma visualização melhor para a gente determinar o desenho, né, a forma e principalmente como é que a gente vai realizar esse design. Aqui a gente tem a junção de duas técnicas, que é o pinçamento, né, mais a linha. A linha aqui está sendo utilizada mais pela opção de remover os pelos mais fininhos, os pelos que ficam mais perdidos da estrutura da sobrancelha. Mas que funciona também muito bem. Ó, nessa região do meio da sobrancelha, a gente consegue remover bastante. Então, assim, vocês vão aprender no dia a dia que não precisa ser uma técnica
engessada, não precisa ser algo pré-determinado, não. Se é pensamento, eu vou fazer apenas com pensamento. Você vai fazer da melhor forma que for, para que você entregue o seu resultado e que para a cliente tenha o resultado dela. Então a gente já conseguiu observar que uma das sobrancelhas já foi finalizada. Ó, a outra também devidamente higienizada. É uma sobrancelha cheia, uma sobrancelha bem preenchida. Ela só tem muito espaço entre os pelos, né? Então ela é um pouco espaçada, mas ela tem um bom volume. Mais uma vez realizando a marcação, para que a gente possa fazer a finalização dessa sobrancelha. Dessa forma, já seguindo o desenho que já está feito, porque afinal ela já fez o design, então tá só contornando. E aí segue contornando. Toda a parte inferior já foi realizada, agora a gente vai fazer a parte superior. Realizando a marcação certinha. Agora a gente não tem muita preocupação com simetria pelo fato do design já ter sido realizado. Então agora é só mais para a questão da finalização mesmo. Para a gente conseguir delimitar para fazer a finalização. Deixando a marcação um pouco mais forte. Ó. E aí nessa hora, se a gente observar que tem algo que falta, que tem algo que precisa de um detalhe, que precisa de um acabamento melhor, é justamente nesse momento que a gente consegue ter acesso, identificar e remover o que precisa. Se tiver algum pelinho fininho que passou despercebido na hora do design, a gente consegue observar. Essa região do meio em que foi passada a linha, a gente consegue também dar o acabamento vindo com a pinça. Nessa parte do topo alto, com mais detalhes, às vezes deixando um pouco mais arqueada se necessário. Então é nesse momento que a gente utiliza o nosso conhecimento e consegue ver se está simétrico o suficiente, se precisa retirar um pouquinho mais. É aquele acabamento necessário. Pelos mais fininhos, que ficam mais dispersos, a gente consegue remover melhor. Mais uma vez no ponto alto para conseguir dar uma forma melhor para ele. Dando todo o acabamento que precisa para conseguir concluir o procedimento. Eu costumo dizer que quem trabalha com sobrancelha é extremamente perfeccionista, porque qualquer pelinho que tiver desalinhado, que tiver fora do desenho, fora do formato, a gente vai lá e quer remover e nunca finalizou, sempre precisa tirar um pouquinho mais, sempre precisa fazer um reparo, fazer um acabamento e a gente vai buscando até ter certeza de que concluiu com sucesso o design. E a gente está removendo toda a marcação que já foi feita. Esse lápis que está sendo utilizado é um lápis iluminador. Ele é utilizado principalmente para trazer um aspecto de sobrancelha mais arqueada. Então ele dá um destaque para essa base da sobrancelha, para toda essa parte inferior, no qual dá essa impressão de que ela está mais arqueada. Você já consegue observar a diferença entre um e outro. Né? O fato dela estar com essa base um pouco mais clara dá essa ótica de que está mais arqueado.
e a sobrancelha delas são bem definidas, são bem para cima, e aí ajuda nesse aspecto. Agora do outro lado, a mesma técnica com o lápis iluminador. Vocês conseguem observar aí também mais um diferencial, né, que pode parecer simples na técnica do design e que você pode agregar ao seu atendimento e pode fazer toda a diferença diante de outras pessoas e diante da sua cliente também. Consegue observar, estão ambas mais arqueadas. Design simples, rápido, finalizado. Então a gente conseguiu ver aqui de forma rápida, de forma mais simples, um design de sobrancelha, né? E aí, como eu abordei para vocês, existem alguns pontos específicos que a gente pode agregar no nosso atendimento que podem fazer o diferencial para a concorrência e para as clientes, como por exemplo o lápis de iluminador no final do design, né? Tem também todo o acabamento, toda a finalização. Então tudo isso são coisas que vocês precisam considerar na hora de atender uma cliente, tá? É muito importante tanto para a fidelização quanto para o diferencial, para você se tornar referência, que você adote esse tipo de prática que é muito rápida, muito simples, muito comum, mas que fazem a diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.